Fala família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse domingo aí de rodada do Campeonato Carioca, falando aqui de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar de Vasco. O Vasco acabou de jogar agora, terminou agora há pouco. Vasco e Nova Iguaçu, 0-0. Mas antes de mais nada, peço para você deixar o joinha, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí, com seus parentes, familiares, com a sua família, com todo mundo que você conhece, para impulsionar aí o canal do YouTube. Eu esqueci de ligar a luz. Meu Deus do céu, cara, eu sou uma íngua. Mas vamos ligar a luz agora. Agora sim ficou melhor. Vamos lá, não vou editar não. Vamos embora direto. Pessoal, falando de Campeonato Carioca aqui, rapidamente. Eu tô fazendo ali uma brincadeira ali fora, eu vou gravar esse vídeo agora, eu vou continuar minha brincadeira lá, tá? Fazendo antes do jogo. Até 10 horas, 11 horas, eu posso fazer qualquer coisa aqui em casa. Vamos lá. Jogos de ontem do Campeonato Carioca, eu prometi te trazer nesse vídeo de agora. O Boa Vista perdeu pro Fluminense por 1-0. Não, desculpa, minto. O Boa Vista ganhou do Fluminense de 1-0. Eu anotei errado, tá? Boa Vista venceu o Fluminense de 1-0. O Bangu perdeu para o Madureira. Madureira ganhou do Bangu, lá em Moça Bonita, de 1-0. E o Volta Redonda bateu o Urubu ontem por 3-0. O Urubu aí, com uma soberba do caramba, tá entrando com o time reserva. Diz que vai entrar com o time reserva contra o Vasco, contra o Fluminense também. Vai ficar fora do campeonato, das finais, hein? Vai ficar fora das finais do Campeonato Carioca, vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado, que o Campeonato Carioca tem rebaixamento. O Campeonato Carioca tem rebaixamento. Então, o Volta Redonda ganhou do Urubu 3-0 ontem. O jogador do Flamengo foi expulso, né? Deu uma porrada no Catatal 2 vezes para poder ser expulso na segunda. E hoje acabamos de ter Vasco 0, Nova Iguaçu 0. Daqui a pouco joga Sampaio Correia, Botafogo e Portuguesa e Maricá. Eu esperar esses jogos acontecerem para fazer o vídeo, mas eu preferi não, porque senão vai subir muito tarde. E a tabela de momento do Campeonato Carioca é o seguinte: o grupo A, o grupo do Vasco, tem o Volta Redonda com 6 pontos, o Vasco em empate foi a 4 pontos, o Flu-C, o Fluminense, está em terceiro com 3 pontos, o Bangu em quarto com 3 pontos, pelo critério de desempate, né? A Portuguesa, que joga daqui a pouco contra o Maricá, tá com 1 ponto, se ganhar vai a 4, pode empatar com o Vasco aí. Aí eu tenho que ver o critério aí de desempate para ver se a Portuguesa, se ganhar, passa o Vasco ou não. A Portuguesa pega o Maricá lá no Luso Brasileiro. E o Sampaio Correia fecha aí em sexta posição com 0 ponto. O Nova Iguaçu no grupo B tá com 4. Ganhou, empatou com o Vasco agora, foi a 4, é o líder. O Botafogo joga daqui a pouco, né? Como eu falei, com o Sampaio Correia. Se ganhar, vai a 6 pontos, vira líder aí do grupo B. Madureira em terceiro com 3. O Boa Vista está em quarto com 3. O Urubu com 1 ponto, porque está poupando o time aí. O problema é dele. E o Maricá em último com nada. Maricá que joga daqui a pouco com a Portuguesa. Se ganhar, vai fazer seus primeiros 3 pontos aí. Essa é a segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos falar do jogo aqui, da partida, né? Primeiro, falar aqui da despedida do Verratti, colocar o vídeo aqui para vocês, aqui em cima. Cara, eu gravei um vídeo curto, ainda há pouco, e toda vez que eu falo do Verratti, eu acabo me emocionando. Ah, Eduardo, pô, caraca, você é o quê? Você é viúva do Verratti? Não, cara, eu não sou viúva do Verratti, não. É porque ele merecia, pelo que ele fez pelo Vasco, por tudo que ele fez pelo Vasco, em todo esse tempo que ele passou, esses 2 anos e meio, ele merecia se despedir do Vasco de uma maneira melhor. Um título, infelizmente não veio contra o Corinthians. A gente nem pode cobrar nada do Verratti, porque ele virou opção no banco do Fernando Diniz. Então, ele entrou no segundo tempo naquela partida na final, mas a gente não pode cobrar nada do Verratti. Agora é o seguinte, eu vejo muito torcedor do Vasco
falando que o Verratti é caro. Ganhava 900 mil por mês, um cara que vai ficar no banco, um cara que não vai jogar, um cara que não é utilizado pelo Diniz, tá? Só que é o seguinte, o Coutinho, quando a gente precisa dele nas horas decisivas, na hora de uma final, na Copa do Brasil contra o Corinthians, na hora de um jogo importante, o Coutinho ele se esconde. O Coutinho não aparece. É muito fácil meter o gol de fora da área, com um chute bonito de fora da área, contra o Maricá, igual ele meteu agora. É muito fácil, cara. É muito fácil. Agora, quando chega contra o Corinthians, contra o Urubu, aí eu vou queimar minha língua, porque contra o Urubu lá atrás, ele meteu um gol de empate no final, que o Vasco estava perdendo de 1-0, beleza, tá? Mas quantas vezes que a gente viu isso do Coutinho no jogo importante? Num clássico, numa final, numa semifinal, ou seja lá o que for, tá? A gente não vê. Um cara que ganha aí 1,5 milhão de reais por mês, que exigiu o Alex Teixeira voltar, o Souza voltar, sem jogar porra nenhuma, entendeu? Então, cara, o Diniz, com a característica, com a filosofia de jogo dele, o Verratti perdeu espaço, porque matou o Verratti, né? A filosofia do Diniz matou o Verratti. Mesmo assim, o Verratti, quando jogava, e o Diniz, assim, vou dar uma palmatória, o Diniz tentou garantir o Verratti até o fim, porque a torcida ficava o tempo todo, porra, o Verratti para jogo assim não adianta, o Verratti quando tá perdendo, o Verratti quando o Vasco é reativo, é -1, ele não marca, o Verratti fica lá na frente isolado, o Verratti não sabe fazer uma tabela, não sabe carregar uma bola, cara, ele é um atacante finalizador, quem viveu a época de Jardel, como eu vivi, quem viveu a época de Kita, quem viveu a época de Gaúcho, que jogou no Palmeiras, depois jogou no Urubu, quem viveu a época de Túlio, mas aí o Túlio, eu vou fazer uma ressalva, que o Túlio tinha uma habilidade, ele sabia chegar dentro da área, dar um corte, dar uma finta, fazer uma jogada bonita, driblar um goleiro e fazer o gol, o Túlio era mais qualificado. Quem viveu essa época sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Sabe muito bem do que eu estou falando. O Verratti é atacante matador, ele é atacante de área. Ele não é atacante para sair da área para tabelar com o meio-campo. Ele não é. Ele não é. E mesmo assim, quando a coisa estava ruim, o cara vinha, saía fora da área, tentava fazer uma parede, tentava fazer um pivô. Quando o Vasco estava tomando sufoco lá atrás, o Verratti estava lá na área, na defesa, tirando bola de cabeça, que é o forte dele. Tá? Então, cara, falar que o cara não teve vontade, falar que o cara não teve dedicação e falar que o cara, porra, o cara não serve mais, é muita sacanagem. Igual eu tô vendo aí um monte de torcedor falar, mas pô, ia quê? Ia renovar com o Verratti mais 2 anos, pagando 900 mil pra ele. Porra, aí tu tá colocando o Verratti acima do Vasco. Eu não tô colocando o Verratti acima do Vasco. Eu não estou colocando. Agora, estão especulando o tal de Von Bergar, de Andrés Von Bergar, que é um Verratti mais novo. Só isso. Aí tu vai contratar uma porra do atacante com as mesmas características do Verratti, sem nenhuma identidade com o Vasco, sem nenhuma identidade com a torcida, sem nada. E tu vai contratar um cara desse pra quê? Então contrata uma porra de um atacante, não é só o Brenner vai vir? Ok, beleza. Brenner, boa contratação, tá? Eu assino embaixo. Agora, vou contratar um outro atacante com características diferentes, que dê opção e que agregue aí a filosofia do Diniz. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer depois? O Campeonato Brasileiro começa agora no final do mês. Se o Vasco começar a ir mal nos primeiros 5 jogos, 6 jogos, eu não dou muito tempo para a cabeça do Diniz rolar, tá? Aí, cara, eu vou ficar muito puto da minha vida, porque você deixa o Verratti embora, porque ele não se encaixa no sistema do Diniz, ele não se encaixa no esquema do Diniz, o cara vai embora, porque ele vai jogar no Cerro Porteño, com salário praticamente igual, com mais 3 anos de contrato, e ainda vai disputar uma Libertadores. Quem que não queria ir,
entendeu? Tu deixa o Verratti embora, para daqui a 5, 6 meses você mandar o Diniz embora, porque o time não está engrenando. Quando o Vasco perdeu a Copa do Brasil, eu falei, a Copa do Brasil é o divisor de águas para o Diniz ficar ou para o Diniz meter o pé. Já que o Vasco não ganhou a Copa do Brasil, então era para o Diniz, dar linha na pipa. Mas o Diniz continuou, o Felipe Coutinho continua, ganhando 1,5 milhão por mês, né? Para ficar dando trote, para ficar dando toquinho pro lado, como ele faz. Então, eu devo estar errado, né? Vamos falar do Ryan, tá? Ryan, parece que ele agora tem outros clubes interessados, principalmente da Premier League. Parece que o Newcastle da Inglaterra pode fazer uma proposta para o Ryan em breve, e parece que tem um clube da Arábia também querendo fazer uma proposta para o jogador. Só que o Ryan, ele demonstrou interesse em ir pro tal desse time aí, o Bournemouth da Inglaterra, né, da Premier League. Eu não sei, eu não estou entendendo a do Ryan, notícia do Lucas Pedrosa, tá? Eu não estou entendendo a do Ryan de querer defender o Bournemouth, que está abaixo da tabela da Premier League, correndo o risco de ficar escondido num clube mediano aí da Inglaterra, mas enfim, né? Mas parece que vai ter em breve uma proposta do Newcastle e possivelmente uma proposta do futebol árabe. Vamos ver, o Vasco está negociando, o Vasco está querendo aí. O Ryan gostou da oferta, gostou da proposta, ele quer ir. Só que o Vasco não está achando muito vantajosa aí a proposta do Bournemouth da Inglaterra. O Vasco está querendo um pouco mais, está querendo lucrar um pouco mais. Então tem que ser melhor para todo mundo. De outra parte também, o Ryan, ele não está forçando uma barra, está deixando na mão dos representantes dele. Ele não está ali, sabe, fazendo uma pressão para querer sair. E vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que é outra novela aí que está se formando. Falar em novela, teve uma notícia ainda há pouco, né, de tarde, né, que o Verratti, ele não tinha acertado, o Vasco não tinha acertado a transferência com o Verratti para o Cerro Porteño oficialmente, não. Que parece que o Cerro Porteño faltava ali acertar, né, a contratação dele, ainda não tinha feito, e tipo, até a tarde ali, antes do Vasco entrar em campo, o Verratti ainda era jogador do Vasco. Subiu uma notícia aí dizendo que o Verratti até 2 horas, 3 horas da tarde era jogador do Vasco ainda, porque o Cerro Porteño ele não fez ali a aquisição de jogador. Enfim, mas agora ele foi lá em São Januário, se despediu, acabou a história. O meio-campo Sforza parece que ele vai pro Talleres da Argentina, né? Como eu vim aqui com vídeo ainda de cedo, de pré-jogo. Eu falei que o Talleres tinha interesse no Sforza e parece que ele vai por empréstimo. 50% dos direitos federativos por 1,8 milhões de dólares, cerca de 9,6 milhões de reais. O Sforza está se encaminhando para o Talleres da Argentina, 50%, né, metade dos direitos, outros 50% fica com o Vasco. Boa negociação também, da mesma forma que fizeram lá com o Leandrinho, com o Al-Sharjah, né? O Vasco negociou só 50% dos direitos federativos do jogador. E agora o Sforza indo para o Talleres da Argentina por 9,6 milhões de reais. 50% dos direitos federativos. Informação também do Lucas Pedrosa. As notícias são essas, gente. Desejo a vocês aí um domingo abençoado. Final de domingo tranquilo aí. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês e toda a família. Eu vou me divertir mais um pouco. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui.